Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está me ouvindo, eu desejo que o Senhor fale no seu coração. Como falou ontem, o capítulo de ontem é um capítulo altamente salvífico. Será que existe essa palavra? A pessoa que não sabe nada de Jesus, que ouve aquele capítulo, ela se converte. Ela entende o papel de Jesus Cristo. Muitas pessoas não sabem. Vocês acreditam que os meus filhos vão num culto de adolescente, que é só para adolescente, adulto é proibido de entrar, na nossa igreja aqui. E toda sexta-feira. E eles chamam os colegas para ir, porque quem leva visitante lá ganha hambúrguer de graça no final do culto. É mais para juntar os jovens. E aí meus filhos chamaram, toda semana eles chamam alguns amigos para ir, até caber no carro, né, claro. Gostaríamos de ter um ônibus. Mas daí eles chamaram um casal de amigos aqui do prédio, que eles nunca tinham orado. Nós temos o costume de sair de casa, entrar no carro, cada um faz uma oração, pedindo a guarda de Deus. Quando a gente vai almoçar, quando a gente vai sair de casa, quando a gente volta, a gente ora o dia inteiro. O dia inteiro, a gente ora para almoçar, ora para tomar café, ora para jantar, ora para comer, ora para sair, ora para entrar. O tempo todo eles são ensinados a isso. E esse casal de amigos, irmãos, nunca tinham falado com Deus. Eles nunca tinham orado, eles não sabiam como começar. E eu fiquei tão assim, agradecida a Deus pelos meus filhos, né? Principalmente a Una, que pega mais no pé, né? A Una tem mais a personalidade da mãe dela, insistente. Mas o Heron também levou os amigos dele, ele leva um amigo fielmente, toda semana ele leva um amigo dele. E eles tiveram a oportunidade de orar pela primeira vez no carro, porque todo mundo que está no carro tem que orar, mesmo quem nunca orou, que foi o caso deles. E eles oraram lindamente. E eu falo de um jeito bem simplesinho assim, para eles entenderem, né? Primeiro você agradece alguma coisa que aconteceu no seu dia, depois você pede alguma coisa que você quer e depois você fala em nome de Jesus, amém. Simples assim, para eles perceberem que é simples falar com Deus, né? Eu expliquei também a diferença de uma reza e de uma oração. A reza é o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, essas coisas, que é uma oração repetida, né? Lida, ou decorada. E a oração é uma oração espontânea, que você fala direto com Deus, sem normas, né? Você fala direto. Aí eles, que legal, a gente gostou. E eles oraram lindamente, do jeito deles, né? Pela primeira vez que falaram com Deus, foi muito legal. E eles foram nesse encontro, foi muito bom. Vamos voltar aqui, nem sei porque eu estou contando isso, mas enfim. Vamos lá no Hebreus capítulo 10, estamos quase terminando. Ele tem 39 versículos e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar com você. Principalmente com você que me acompanhou em Levíticos, que sabe toda aquela burocracia que eles passaram lá e agora a nossa liberdade em Cristo. Jesus pagou tudo isso por nós. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Olha que coisa linda. Todo aquele sacrifício, tudo aquilo que Moisés ensinou, explicou, ordenou e toda aquela confusão, não era uma coisa completa, perfeita, era só uma sombra do que estava por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Não adianta nada você matar um bicho, depois você vai lá e comete o pecado de novo, vai lá e mata outro bicho. Então, a transformação tem que ser de dentro para fora, como o sangue de Jesus faz por nós, né? Só o sangue de Jesus pode nos transformar de dentro para fora, quando a gente aceita essa transformação. Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado. E todos os seus sacrifícios terminariam. Não precisaria de ficar todo dia indo lá levar bicho. Mas elas não se sentiam também perdoadas, né? Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem de seus pecados, pois o sangue dos touros e de bodes não pode, de modo nenhum,
tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, ele disse, vamos ouvir o que Jesus disse. Coisa mais linda, olha isso. Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios e nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar e nem os sacrifícios oferecidos para tirar os pecados. Então eu disse, estou aqui, ó Deus. Venho fazer a tua vontade, assim como está escrito ao meu respeito no livro da lei. Nos livros do Velho Testamento, tudo fazia alusão a Jesus, né? Então, Jesus fez essa declaração lindíssima, enorme de significados, enorme de tudo. Eis-me aqui, ó Deus, eu venho fazer a tua vontade, assim como está escrito, eu vim cumprir a lei do judaísmo. Os judeus acham que Jesus não cumpriu, mas ele está falando aqui, ó, eu venho fazer a tua vontade, como está escrito a meu respeito no livro da lei, nos livros das leis lá de Levíticos. Tudo que está escrito ali, tudo que foi feito, Jesus veio cumprir. Porque tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios e nem cereais. Primeiro ele disse, tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais. E não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar e nem os sacrifícios oferecidos para tirar os pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ai, glória a Deus, obrigado, Jesus. Ele podia ter desistido, gente. Compreendam isso. Jesus não era obrigado a te salvar. Ele não era obrigado a querer te levar para morar na terra prometida, para ter uma vida melhor depois daqui. Ele não era obrigado. Ele fez por amor. Ele fez por um amor tão grande que nos constrange. O amor de Jesus tem que te constranger, porque a hora que você se sente constrangido por tamanho amor, aí você aceita, aí você entende, aí você se entrega, aí você se ama de uma forma tão grande que você fala, nossa, eu sou muito amado, eu sou muito amado, sou muito amado. Você precisa ser constrangido pelo amor de Deus. Peça a Deus isso, se você ainda não se constrangeu. Versículo 9. Depois ele disse, eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo, que é o que eu repito toda hora. Levíticos é o cumprimento, Hebreus é o cumprimento do livro de Levíticos. E Deus falou assim, ó, eu estou aqui, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os sacrifícios antigos e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Jesus quis oferecer o seu próprio corpo em sacrifício por nós, para que a gente não precisasse mais de ficar pagando isso. Ele nos purificou através do corpo dele, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não é isso que a gente está lendo aqui na palavra? Então Jesus falou, então para com esse negócio de matar bicho, eu vou me oferecer porque eu amo demais e eu quero esse povo para mim. Glória a Deus, obrigada Jesus, te amo Senhor, te amo Senhor. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar os pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu um só sacrifício para tirar os pecados. Uma oferta que vale para sempre. E depois ele sentou-se do lado direito de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus está sentado do lado direito de Deus. E o Espírito Santo está dentro de nós, porque ele prometeu que a hora que ele subisse para o lado direito de Deus, ele ia deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, que habita em nós.
Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Nós somos aperfeiçoados pelo sangue de Jesus, perdoados dos nossos pecados. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, agora vamos ouvir o que o Espírito Santo, a terceira faceta de Deus, Deus é dividido em 3 facetas, o Deus Criador, o Deus humano e o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando aqui? Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei as minhas leis no coração deles e na mente deles eu as escreverei. Nós já lemos isso em algum capítulo aí para trás e foi lindo entender que Deus vai colocar na mente e no coração. Eu até citei Romanos capítulo 12, né? Que o Senhor transforme a nossa mente para que a gente entenda o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito para Deus, para que a gente faça a vontade dele com perfeição. E aqui ele está falando que o Espírito Santo está falando, eu porei a minha lei no coração deles e na mente deles eu as escreverei. E depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados e nem das suas maldades. Glória a Deus, amém Jesus, amém. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. O perdão dos pecados é uma vez só, está escrito aqui. Tem muitas religiões que acham que você tem que ficar o tempo todo crucificando Jesus de novo. Não. Pelo que está escrito aqui, não. Assim, versículo 18 do capítulo 10 de Hebreus, para você ler na sua Bíblia, seja ela de qualquer religião que for, a Bíblia é a mesma, lê na sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 18. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Você não precisa mais de matar animais, matar bicho. Você não precisa mais de matar Jesus. Ele já fez o sacrifício, já está tudo pronto. Você só precisa aceitar, crer só. É só isso mesmo. Ai, é tão fácil, é tão simples que confunde, né? Eu entendo, confunde. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, numa situação que prova que a gente tem livre acesso a Deus agora. Ó, tá escrito aqui, ó, vou ler de novo. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus lá na cruz, quando rasgou o véu do templo, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, do outro lado da tenda do tabernáculo, né? Que no caso aqui é no céu, né? Porque nós já lemos também que aquilo ali era só a sombra do que tem no céu. Né? Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu o caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, uma consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Vou repetir esse versículo. Portanto, cheguemo-nos, olha, é um convite, chega perto de Deus, vamos chegar perto de Deus com um coração sincero, seja sincero com Deus, fale com sinceridade com o Senhor, com uma fé firme de que você sabe que Ele está te ouvindo, com uma consciência limpa, porque você já pediu perdão pelos seus pecados e as suas culpas todas já foram perdoadas, você precisa verbalizar, pedir perdão. E com o corpo lavado com água pura, limpinho. Jesus, Deus, não gosta de sujeira. Sujeira não pertence a Ele. Guardemos-nos firmemente a esperança da fé que professamos. Guarda firmemente a esperança da sua fé, a esperança de que Jesus vai voltar, a segunda vinda dele aqui, e vai levar o povo que está esperando por ele.
pois podemos confiar que Deus cumprirá todas as promessas. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá todas as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Olha que versículo lindo, gente! Olha que versículo lindo, está te ensinando. Lembra que eu falei que Levítico estava ensinando a santidade, a se aproximar de Deus, o povo de Israel? Aqui Hebreus está te ensinando a se aproximar de Deus. Está te ensinando como que se deve fazer para ficar mais perto de Deus. Ai, e é lindo. Pensemos uns nos outros, pense nas pessoas que estão ao seu redor, não seja egoísta, não pense só em você. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente demonstra amor, quanto mais a gente faz o bem para as pessoas, mais elas também fazem, elas também retribuem isso. E vai passando, é uma corrente de generosidade, de amor e de fazer o bem. É isso que está falando aqui. Para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa fazer isso. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Os meus filhos estão cumprindo isso, né? Como eu falei no começo do vídeo, não sei se foi nesse ou foi em outro. Eles estão convidando os colegas aqui do condomínio que nem sabe que Jesus já veio, que nem conhece Jesus, nem sabe de nada. Eles estão fazendo isso, ó. Animemo-nos uns aos outros e ainda mais agora que vocês já viram que Jesus está voltando, né? Pois se continuarmos a pecar de propósito, olha só, tem gente que peca de propósito. Depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pesado isso aqui, hein? Para de pecar de propósito, se converte. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas pelo menos, então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Se você cai na mão do diabo, do inimigo, do adversário, seja a palavra que você usa, você tem Deus, o Criador, o Ser Supremo, para te tirar da mão do adversário. E se você cai na mão de Deus, quem te tira? Quem te tira? Por isso a Bíblia está falando no versículo 31 do capítulo 10. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Com Deus a gente não se brinca. A gente não brinca com Deus. A gente faz as coisas com excelência porque Ele é puro amor, mas também é puro fogo consumidor. Ele está ensinando a gente a não insultar o Espírito Santo. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, está condenado. Lembrem do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Glória a Deus. Alguns foram insultados e foram maltratados publicamente. Em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte do sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo
que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. As coisas dessa terra são pequenas perto do que está além daqui, e as coisas além daqui duram para sempre. Portanto, versículo 35 do capítulo 10, portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Olha que versículo lindo! Não percam a coragem te traz uma grande recompensa. Parece uma frasezinha de um filósofo qualquer, mas não é. É um versículo bíblico. Não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Paciência. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Se você desistir de Jesus, Ele não vai ficar contente com você. Nós não somos a gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Olha que lindo, eu já li isso aqui em algum lugar, achei que era uma frase de um filósofo qualquer, né? Nós não somos aqueles que voltam atrás. Você já deve ter ouvido também. Agora nós descobrimos que é um versículo bíblico. Nós não somos gente que volta atrás e que se perde quando se volta para trás. Pelo contrário, nós temos fé e somos salvos. Nós somos salvos. Somos salvos em nome de Jesus. E assim terminamos o capítulo 10 de Hebreus. Beijão no seu coração e até amanhã.